Bom dia, sou Matheus e irei apresentar o artigo intitulado Design e Luta Social, uma análise sobre o caráter fundamental da luta social para uma ação política transformadora no campo do design. Artigo que escrevi em conjunto com Alberto Cipiniuk e Denise Portinari. Este artigo busca, a partir de uma breve reconstrução de alguns momentos-chave da história do design, introduzir o debate sobre a importância dos processos de luta social como base para a possibilidade de ação política no campo. Mas o que entendemos como momento-chave? Nos referimos a alguns episódios relativamente conhecidos da história do design e sua relação direta com processos mais amplos de luta e transformação social, como já apontou Matias, 2014. São eles: a experiência de William Morris com a militância da Liga Socialista, a formação da FUTEMAS como desdobramento da Revolução de Outubro de 1917, a segunda fase da Bauhaus e sua relação com a Revolução Alemã, a Revolução Chilena de 1968 e o fechamento da Escola de Uma em meio aos protestos de maio de 68. Pretendemos, a partir desta análise, contribuir para a compreensão das contradições existentes na relação do campo do design com as disputas sociais de hoje, pois acreditamos que as ideologias do design social contemporâneas parecem ter dificuldade de aprender o local político da radicalidade, isto é, compreender a centralidade dessas lutas e seus movimentos para a transformação política e não apenas apreender suas mais importantes ideologias e pautas. Mas o que configura tais lutas sociais? Pois bem, antes de adentrarmos especificamente nas reconstituições históricas, que contextualmente abordam lutas predominantemente trabalhistas, fez-se necessária uma observação sobre o que entendemos como lutas sociais e sua formação de origem classista. Mostramos aqui que, ao aproximarmos as categorias de lutas sociais e luta de classes, não estamos buscando uma abordagem reducionista, mas situando a importância do debate sobre produção e trabalho para a compreensão também de disputas que articulam questões de gênero, sexualidade e raça. Reconhecendo a dimensão fundamental que as relações socioprodutivas possuem na formação de subjetividades, assim como o papel do capital como principal ferramenta legitimadora de opressões de diversas naturezas. Logo, entendemos a categoria luta social como mediação entre necessidades radicais de transformação social e as estruturas de reprodução da vida vigente, que se apresentam na forma de diferentes disputas de caráter sindical, trabalhista, racial, colonial, sexual, de gênero e etc. Primeiro exemplo: William Morris e a luta contra a precarização do trabalho. William Morris ainda é considerado uma figura importante para a formação histórica da prática do design, um sujeito mergulhado nos debates novecentistas sobre o impacto da Revolução Industrial na produção material e configuração de artefatos. Morris ainda é pouco reconhecido no campo do design pelo seu trabalho político. Nesta parte, demonstramos através de Caroline Arscott a importância que a militância na Liga Socialista teve para a transformação no trabalho de Morris, do seu afastamento da abordagem conservadora do movimento Arts and Crafts em direção ao reconhecimento da exploração e expropriação da mão de obra como principal causador das contradições presentes no produto industrial, como também da elaboração de sua teoria sobre criatividade e ornamentação ligada ao controle social do trabalho. Mostramos nessa parte que as contribuições teóricas e o envolvimento político de Morris ainda nos são úteis para pensarmos contradições que atravessam a prática do design hoje, como a obsolescência programada e a aceleração crescente do consumo. Reconectando tais processos com a superexploração do trabalho no sul global, podemos reconhecer essas lutas como vetores possíveis para tratar de tais problemáticas. Exemplo 2. FUTEMAS, a contradição entre os rumos de uma revolução. Tratamos aqui da breve experiência da Escola de Formação de Artistas Industriais na União Soviética, a FUTEMAS, e sua relação com as lutas revolucionárias populares de 1917. Buscamos demonstrar como essas lutas socialistas por hegemonia popular foram profundamente pautadas pelo debate sobre controle produtivo e reprodutivo da vida social, e como isso se reverberou no programa formativo da escola em vigência durante a década de 1920. Matias e Santos demonstram como a formação de organizações autônomas de luta, constituídas por trabalhadores e intelectuais, serviam de base para o surgimento dos conhecidos movimentos modernistas soviéticos, as vanguardas russas, e o seu discurso em defesa da aproximação entre arte e vida. Discurso que, na verdade, expressava uma tentativa de se reestruturar a produção da vida social, suas formas societais e materialidades, a partir de uma perspectiva trabalhadora e popular. A escola, formada em 1920, foi resultado da consolidação de vários ateliês experimentais, instituídos no seio dessas organizações populares, os SVOMAs.
Miguel, 2019, nos demonstra que esses ateliês tinham como uma de suas principais características não a elaboração de uma configuração funcional de artefatos industriais normalmente associado aos movimentos modernistas do início do século XX, mas a busca pela democratização das tecnologias e saberes produtivos. Com o ciclo básico sem nenhum tipo de critério admissivo, a estrutura curricular da escola oferecia uma formação de caráter bastante interdisciplinar, mesclando saberes técnicos com economia, ciências sociais e filosofia, oferecendo a qualquer membro da sociedade um acesso democrático à participação produtiva, o que, para o contexto do início do século XX, demonstra um profundo envolvimento entre as demandas e interesses das lutas populares e as organizações de formação artístico-industrial. Se as lutas socialistas revolucionárias serviram de base para a formação de um projeto de democratização, o enfraquecimento desses movimentos de luta na passagem das décadas de 1920 para 1930 vão também marcar o fim deste projeto revolucionário. A reformulação da escola em 1926 e sua total dissolução em 1930 são consequência direta de uma mudança na perspectiva político-social da URSS, que se afasta do projeto comunista de democratização na direção de uma busca por desenvolvimento e expansão econômica. O ponto principal que queremos mostrar com a experiência da FUTEMAS é a total simbiose entre o nascimento e a morte de um projeto profundamente revolucionário de configuração material, e os movimentos revolucionários soviéticos que conferiram sentido e deram condição para essa realização. Sendo assim, a FUTEMAS não é uma mera ideologia progressista, que se produziu no seio das revoluções de outubro, mas uma materialização direta de sua ação política. Exemplo 3. Hannes Meyer e o projeto social-democrata na Bauhaus. A Escola de Formação de Artistas Industriais alemã, a Bauhaus, é talvez o maior mito de fundação do campo do design. Mas pouco ainda se fala sobre a conjuntura de luta revolucionária que se desenrolava na Alemanha quando a escola foi fundada. Loureiro, 2020, aponta como a derrota da Alemanha na Primeira Guerra produziu uma profunda crise e miséria e inflação, resultando em um enorme levante revolucionário protagonizado por conselhos populares influenciados pela Revolução Russa de 1917. Esse levante tinha como objetivo a formação de um governo trabalhista, mas o projeto, infelizmente, foi profundamente reprimido pelo governo social-democrata, instituído após a queda da monarquia em 1918. Matias, 2014, nos lembra que a Bauhaus, diferentemente da FUTEMAS, é muito mais um produto histórico do Estado alemão do pós-guerra, a República de Weimar, do que das lutas sociais radicais que se enrolaram durante sua fundação. Mas é importante situar que as mesmas reverberaram e tiveram profunda influência na sua segunda fase, a chamada Era Meyer. A gestão de Hannes Meyer ocorreu após o amadurecimento da escola, a consolidação de sua abordagem funcionalista. Influenciado pelos movimentos trabalhistas e socialistas da Revolução Alemã e pelo construtivismo russo, Meyer via no funcionalismo uma estratégia formalista carente de uma aplicação social mais concreta. Sua gestão adotou então uma estratégia que tinha como princípio utilizar-se do funcionalismo como uma ferramenta para materializar a proposta original da escola, de tornar acessível às massas bens de consumo e melhorar sua qualidade de vida. Diferentemente da experiência soviética, não existe uma tentativa direta de inserir as massas no processo produtivo. Afinal, a Alemanha não chegou a viver uma revolução completa, e a escola estava limitada pelo reformismo social-democrata alemão. A ascensão do fascismo no final da década de 20 foi a principal consequência negativa da revolução abortada lá em 1919. Frente a este quadro, a escola tinha um crescente número de alunos profundamente influenciados pelo projeto de Meyer, que neste momento já possui ligações diretas com o KPD, o Partido Comunista Alemão. O que levou, então, a uma grande perseguição política, fragmentação da escola, resultando na expulsão de Meyer e de vários alunos considerados politicamente perigosos. Este exemplo contribui com um quadro importante para pensarmos como o limite da realidade de um processo político também limita as possibilidades de se pensar ações práticas no campo do design. Exemplo 4. Chile. O design estatal do governo Allende. Trazemos aqui uma menção breve às experiências de design estatal durante o governo Allende do Chile. Sagreto, 2008, demonstra que ocorreu um grande projeto de reestruturação produtiva no país, buscando uma democratização da vida social e incentivo à indústria nacional no novo governo. Ele, e também Matias, 2014, apontam a ocorrência de disputas entre as organizações de trabalhadores que se formam no processo revolucionário e os gestores desse programa de industrialização, que culminam em uma iniciativa que buscava ampliar a participação popular no processo criativo
combatendo a divisão social do trabalho vigente. Retomamos aqui a importância da radicalidade das lutas e da sua organização como possíveis vetores para a realização de iniciativas mais profundas de democratização e de transformação produtiva. Exemplo 5. UME, o afastamento político do design das lutas sociais. Por último, trazemos a experiência da escola de UME, como um contraponto histórico dos casos anteriormente citados. Ou seja, o que acontece quando não existe uma aproximação entre as vanguardas de luta social de um determinado contexto e as iniciativas progressistas de design para a transformação da esfera socioprodutiva. Criada com uma intenção de ser uma escola humanista que buscava contribuir com a superação do fascismo e a reestruturação da Alemanha, foi só na segunda gestão que a escola efetivamente buscou concretizar este projeto. Neste contexto, a Europa passava por uma onda crescente de movimentos sociais autônomos que faziam oposição à crescente cooptação política da social-democracia durante o período da Guerra Fria. Antunes, 2009, aponta como estes movimentos de caráter fabril e estudantil, cujo episódio mais famoso é o Maio de 68 na França, foram a principal vanguarda na oposição ao patriarcalismo presente no estado de bem-estar social e na divisão social do trabalho presente em fábricas e empresas. Retornando à escola de UME, mostramos que, diferentemente dos casos apresentados até aqui, a abordagem social da escola, durante a gestão de Maldonado, foi influenciada não por organizações de luta popular, como as que estavam se desenrolando na Europa no período, mas pela iniciativa de Meyer, de 30 anos antes. A escola tinha como prioridade formar profissionais politizados e capazes de servir como mão de obra ao Estado social-democrata na sua reestruturação. Matias, 2014, nos mostra que a estratégia de Maldonado era formar trabalhadores capazes de ter um maior envolvimento nas decisões e estratégias do setor público e privado. Limitada cada vez mais aos interesses do financiamento privado, Spitz, 2002, aponta que a escola viveu um episódio curioso no final dos anos 60, que culminaria em seu fechamento. Havia uma resistência crescente do corpo de alunos que se opunham tanto ao crescimento do capital privado na escola, quanto a uma possível estatização total da instituição. Matias, 2014, sugere que os movimentos populares grevistas que varriam a Europa no período poderiam estar por trás dessa influência. Isso torna o caso de UME um exemplo extremamente revelador, pois devido à sua alienação frente às lutas sociais do período, seu projeto político de transformação social rapidamente se esvaziou, impossibilitando que a escola pudesse sequer contribuir positivamente para um projeto democratizante. Conclusão. A ideologia do design social. O estado da arte hoje. Na parte final do artigo, fazemos uma análise de algumas iniciativas socialmente engajadas predominantes do campo no design de hoje. Mostramos que desde Papanek, o contexto do campo é marcado por um movimento de crescente introspecção para as próprias ferramentas de design, buscando reconhecer e desenvolver no profissional individual uma capacidade moral de ação política. Em autores dominantes no design social, como Manzini, 2017, e Mike Monteiro, 2019, existe uma ideologia crescente que busca identificar um movimento de transformação dentro do próprio designer, identificando suas capacidades e ações políticas como importantes vetores para a materialização de propostas sociais. Buscamos mostrar aqui que esta ideologia, ao centrar-se no designer, tende a ocultar a importância e o caráter fundamental que os processos de luta política e militância possuem para a materialização de uma prática de configuração socialmente transformadora. Serpa e Silva, 2021, reiteram esse aspecto, mostrando como a centralidade da categoria empatia no design thinking tende a esvaziar ou ocultar a existência de demais agentes do processo político responsáveis pela ação do design social, levando a um afastamento do mesmo da luta cotidiana. Isso significa dizer que o design social contemporâneo está totalmente desvinculado de movimentos sociais mais abrangentes? Não. Mas demonstra uma certa falta de capacidade ou alienação do campo em perceber o lugar da radicalidade política. Salvo algumas iniciativas embrionárias, acreditamos que essa reaproximação com os processos de luta social é importantíssima para pensarmos os limites da prática do design hoje. É um tema de grande importância para pensarmos a transformação do mundo contemporâneo. Obrigado.